Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai começar mais uma aula que eu decidi colocar o nome desse quadro de Manual Lectures on Physics em homenagem ao Feynman Lecture on Physics, mas do meu jeito. Então hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico, ok? Então, primeiro de tudo, o que seria um campo, ok? No ponto de vista da física, um campo é uma quantidade, tá? Que possui um valor em cada ponto do espaço. Como assim? Por exemplo, uma temperatura. Temperatura, ela é um campo escalar. Então a gente pode ter esse tipo. A gente pode ter também um campo de pressão, né? A gente sabe que de acordo com a atmosfera, a temperatura, quanto mais a gente sobe, dependendo da camada, a pressão também vai diminuindo e a temperatura também vai diminuindo. Então, o que acontece? A gente tem a mudança tanto de temperatura quanto de pressão. Mas por que ela é um escalar? Lembrando que escalar é aquilo que não depende da direção que a gente está apontando, tá? Então, esse é a definição de escalar. Outro campo, que é o que a gente vai começar a estudar agora, é o campo do tipo vetorial. Porque não só o valor dele, como é o caso do escalar, importa, que a gente representa como módulo, mas também a sua orientação, ok? Portanto, o campo vetorial, ele, em cada ponto, ele tem associado um vetorzinho, ok? E essa propriedade, o campo ele é uma propriedade local, ele depende das coordenadas do seu problema, tá? Um exemplo muito clássico é o exemplo da hidrodinâmica. Lembra que a gente tem na hidrodinâmica, ou seja, na mecânica, no movimento do fluido, a gente tem um fluido e a sua velocidade, a gente não pode dizer que o fluido tem uma velocidade, a gente tem várias partículas, então a gente pode seria muito trabalhoso descrever a vetor velocidade de cada partícula. Então a gente fala da velocidade por volume, né? Então a gente representa a velocidade do fluido como setinhas que a gente chama de campo de velocidade, ok? Então esse seria o nosso campo de velocidade. E, em geral a gente coloca uma bolinha que ela vai descrevendo uma trajetória que vai seguindo de acordo com essas setinhas do fluxo do campo de velocidade, tá? Então, uma coisa que é interessante é que se a gente não vê movimentação, bolinhas, a gente não vê nada no fluido, a gente não sabe que existe um campo de velocidade, a gente só consegue ver o campo de velocidade caso a gente coloque um objeto de prova, que eu vou chamar de objeto de prova, que ele vai propagar com o fluido, tá? Mas o importante aqui é que o campo, aqui ele é como se fosse uma medição do nosso campo, mas o campo de velocidade ele existe. E ele existe independentemente da medição dele, ok? Isso traz uma questão muito importante, que é a diferença entre equações de movimento e equações de campo. Porque aqui nessa matéria vai aparecer muito isso. Equações de movimento é justamente a equação que descreve a trajetória dessa partícula. É a influência que ela sofre do campo. É o que Newton escreveu como força é igual a ma. Tá? Então depende do m, depende da massa que você está falando, ok? Então, e nas equações de campo, a gente tem descrever o comportamento do campo de velocidade. A gente quer descrever o comportamento do campo, como é que ele se dá, ok? Então, alguma coisa produz esse campo e como é que esse campo se distribui é o que dá
que a gente chama de equações de campo, ok? Lembrando que na física clássica, ela não nos diz o que é exatamente a carga ou massa, ela diz apenas como ela se comporta. Então, como ela se comporta, é exatamente a força igual a MA no caso do campo elétrico, tá? Então, beleza. Até aqui tudo certo. A gente tem, então, vamos discutir um pouco mais sobre o campo da física 3, que é o campo elétrico. Vamos falar do campo elétrico de uma força, que é uma partícula carregada. Até aqui tudo certo, tudo bem? Então a gente sabe, a gente já viu a questão de indução eletrostática, né? Que a gente coloca um bastãozinho que está carregado, então ele levita algumas folhinhas, tal. Então a gente vê que, e na verdade ele não precisa encostar na folhinha. Então como ele age à distância, a gente pensa, então esse bastão carregado, ele afeta o seu espaço ao redor, tá? E a interação, portanto, das cargas, ela pode ser mediada, ou seja, a gente pode entender como um campo. Na verdade, a gente não pensa no objeto, a gente pensa na influência desse objeto, ok? No que a gente pensa na influência do objeto, a gente tem que descrever como é que esse campo se figura no espaço, tá? A gente já tinha visto também que existem cargas positivas e cargas negativas e que, por convenção, lembrando que a gente não existe uma carga absolutamente positiva, uma carga absolutamente negativa. A gente sabe que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. E a gente faz uma situação cruzada, né? Digamos, 3 situações, e aí a gente consegue entender como é que se dá essa interação, né? Mas a gente não sabe, aí a gente denomina, elas se atraíram, então uma é diferente da outra, mas uma parecida com essa se repeliu. Enfim, a gente vai fazendo situações cruzadas. Para entender como a gente vai desenhar o campo, a gente diz assim, tá, primeiro que o campo elétrico, ele depende da posição, tá? Então, se ele depende da posição que você tá, ele é um campo vetorial. Uma notação, uma convenção é que cargas positivas possuem campo elétrico apontando para fora e cargas negativas possuem o campo apontando para dentro. Mas, o que a gente faz para ter essa ideia, né? Isso é uma coisa um pouco confusa, porque não confundir o conceito de força sofrida com a direção do campo. Por exemplo, se a gente fosse pensar na questão de força que eu vou colocar como vermelho, essas duas cargas aqui, elas se repeliriam, certo? Essas duas cargas aqui, elas se atrairiam. Ok. Mas, olha só, se eu fizer, pela minha descrição acima, o campo que eu vou representar como azul, aqui ele aponta para fora. Então, aqui também ele aponta para fora. Mas a força pode ser atrativa, pode apontar para fora ou para dentro. Lembrando que o campo existe independente de como você está medindo ele. Antes eu falei uma massinha de prova, um corpinho de prova. Aqui eu vou chamar de carga de prova. Carga de prova é uma carga muito pequena em comparação ao que eu vou medir e ela vai me ajudar a traçar o perfil do campo, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar várias carguinhas de prova e ver como o campo está apontando. Para onde ela vai, para onde a setinha do campo pode estar apontando, ok? E esse campo, de novo, ele existe independente dessa carga de prova, né?
Tipo, a força que eu sinto pode variar, mas o campo sempre vai apontar para a mesma direção, tá? Então, essa carga vai nos ajudar a traçar o perfil, colocando ela em vários pontos do espaço, tá? Então, a carga de prova, ela na verdade, ela não causa o campo, ela só revela a existência do campo, ok? E, consequentemente, como ela só revela, o campo não pode depender do valor da carga de prova. Então, na verdade, a gente vai definir o campo como sendo a força exercida por unidade de carga de prova, que a gente chama de Q0. Então, essa é a definição matemática do campo elétrico, onde Q0 é a carga de prova, ok? E esse F é a força elétrica. Campo, numa carga eletrostática, lembrando que se a força elétrica é dada por K, Q0, que é a carga de prova, sobre R ao quadrado, e eu quero calcular a força por unidade de carga, então, meu campo elétrico, o campo elétrico de uma carguinha, é dado por K, Q, R ao quadrado, porque eu passo o Q0 dividindo, e esse campo, ele é na direção radial também, tá? O sinal dele, justamente, vai depender do sinal da fonte de carga. Ok? Então, e lembrando que a força elétrica, ela satisfaz o princípio da superposição. Então, o que significa isso? Significa que cada partículazinha dessa exerce uma influência própria nessa carga de prova aqui. Então, a gente tem força 1, que é a influência da carga 1, a gente tem a força 2, a gente tem a força N, a gente tem N partículas aqui, então todas na direção radial, né? F1, F2, aqui essa partículazinha tem essa influência, e a força total sobre ela vai ser justamente a somatório das forças, tá? E aí a gente faz o seguinte, uma vez que eu quero calcular o campo dessa distribuição, basta eu dividir todo mundo por Q0. Afinal, Q0, a força da jésima partícula, que é essa aqui, nada mais é que a carga da jésima partícula, carga 0, e a distância entre elas, tá? Então, esse aqui é o RJ. Então, não tem problema dividir, é um fator comum. Então, campo elétrico total, isso aqui é a definição do campo elétrico de 1, da carga 1. Definição do campo elétrico da carga 2. E, por último, definição do campo elétrico da carga 3. Então, o campo elétrico total é a soma dos campos elétricos. E se a gente lembrar, se a gente puder usar uma definição que englobe totalmente essa ideia, a gente pode usar a definição de somatório,
que o campo nada mais é o módulo, vou botar o módulo do campo, é somatório, ou seja, a soma da primeira partícula com a enésima partícula. O K é comum a todas, Q, J, que é a carga da carga J, e a distância entre a partícula de prova, ou o ponto que eu quero calcular o campo, ao quadrado. Portanto, essa é a fórmula do campo elétrico de uma distribuição de carga mais discreta, tá? No sentido que existe um espaço entre as partículas. A gente vai depois ver a distribuição contínua de cargas, tá? Então, existe esse espaço entre as partículas, ok? Na próxima aula a gente vai falar como generalizar essa equação para o caso de uma distribuição contínua de carga.